Tem uma perguntinha aqui da Nara Rúbia Moraes. Eu não consigo pôr na tela, desculpa, pessoal, mas eu vou falar. Para saber se a empresa está descontada, com preço bom para comprar, vocês utilizam o preço teto? Obrigado, Van. Sempre tento comprar abaixo do preço médio. Como que eu faço? Nara, eu acho que esse é um erro bem comum e é algo que a gente já comentou muitas vezes aqui. Quando você usa o preço médio, nada mais do que você está fazendo é um viés, você está deixando um viés de ancoragem influenciar na sua decisão. O seu preço médio, ele não serve para absolutamente nada. Eu vivo falando isso. Não serve para sua própria contabilização, ele não serve para você saber se você está fazendo um bom negócio ou não, não serve para visão de longo prazo, ele serve para uma única coisa que é para o fisco, nada mais. O único interessado em saber é o leão naquele período entre março, abril ali mais ou menos. Então, preço médio, esquece, tá? Para você saber se a empresa está descontada, e a gente sempre fala muito do preço teto, que ele é nada mais do que uma margem de segurança. Ele reflete a margem de segurança que a gente gosta de ter quando a gente compra um ativo. Como você bem sabe, o retorno em dividendos é algo fundamental na nossa estratégia. Não é a única coisa que a gente olha, mas ele é um componente muito importante. Então, quando a gente está olhando para uma empresa previdenciária, a gente estabelece o preço teto para saber se o retorno via dividendos que eu vou ter comprando essa ação, ele satisfaz as minhas premissas. Então, se eu estabeleço que o retorno mínimo é de 6%, eu vou ter um determinado preço teto. Se eu estabeleço um critério ainda mais rígido, falo, não, eu não quero 6% em dividendos, eu quero 10% em dividendos. Se eu fizer isso, vai aumentar ainda mais o meu preço teto, né? Então, se eu puder dizer para você que você deveria não só olhar o preço teto, mas sim também o valor justo da empresa, e aí você não precisa calcular um valuation por fluxo de caixa descontado, nem nada parecido. Você simplesmente vai precisar entender um pouco melhor como que aquela empresa está em relação ao valor que ela está gerando, o lucro que ela está gerando. Seja via uma relação preço-lucro, seja via alguma outra métrica, enterprise value, EBITDA, seja preço-valor patrimonial, eu diria que para alguns setores, como o setor bancário, ele é bastante útil. Para outros setores, ele pode distorcer as tuas análises. Mas, no fim do dia, eu acho que é isso, é você entender o preço teto para ter essa margem de segurança e, ao mesmo tempo, entender o teu valor que você está disposta a pagar nessa ação via preço justo para saber se você está fazendo um bom negócio ou não. Né? Boa, boa. Acho que a Van está no mudo. Perdão, deixa eu aproveitar que a gente está justamente com a audiência agora, e ele falando de preço teto médio, preço parará, né? Desapega preço médio. Paulinho, mostra aí um pouco do app, que ficou muito bacana, principalmente lá quando você vai consultar uma empresa e tem um jacarezinho, e ficou muito explicativo quando, bota aí, Taesa, um exemplo. Aí, ó, se você vê, tem um jacarezinho dizendo lá, ó, a cotação está abaixo do preço teto médio e projetivo e tal. E tem um izinho lá, ó, que você clicar lá no izinho, você vai ver que ele vai explicar o que é o preço pronto, o que é o preço teto, projetivo e cada lateralzinha também com os indicadores nesse sentido. Então, pronto, é aí. Ao invés de você ficar, às vezes, preso no preço médio, verifica dentro da plataforma como é que está o preço, se está dentro ali, aceitável, dentro da tua margem de segurança. Tem algum ponto aqui, Felipe e Loíse, que vocês queriam complementar? Eu tenho, Van. Inclusive, você usou um bom exemplo. Para a Taesa, eu gosto de usar o preço teto médio, mas vocês podem reparar aí que ambos os preços tetos eles estão com larga folga em relação ao preço de mercado, tá? O que eu queria esclarecer aqui? A gente tem que lembrar que o preço teto ele é calculado em função do dividendo, tanto o médio quanto o projetivo, dividido pelos 6%. Isso vai dar a margem de segurança. O que isso quer dizer? Quer dizer que, atualmente, em relação ao histórico e em relação ao projetado, ela está pagando muito mais do que os 6%.
Por isso existe essa distorção tão grande dos preços tetos. O que eu costumo fazer com ações como a Taesa, que pagam muito mais do que os 6%, tá? Porque você acaba... Bom, 56 eu posso comprar a qualquer preço então, né? Eu acabo pegando dos últimos 6 anos, sei lá, eu faço um preço teto médio ajustado. Eu pego, soma ali, sei lá, os 3 piores anos, eu meio que faço um preço teto do caos ali. Soma os 3 últimos, faz uma média com os 3 piores anos aí da média de pago em dividendos e divide pelos 6%. Você chega num preço teto muito parecido com a cotação atual de mercado, tá? Então, mesmo fazendo esse preço teto ajustado, e olha, pessoal, deixa eu falar para vocês, não existe nenhuma técnica de valuation que vai dar para você os números exatos. Que vai te falar, vale isso, pode comprar neste preço, que é isso que vale. Cada um vai ter as suas vantagens, os seus defeitos, né? E cada um de nós também, conforme vai evoluindo, né, vai criando um pouquinho mais de massa crítica aí como investidor, você vai desenvolvendo aí para cada uma das ações que você tem em carteira, você vai adaptando ali o seu preço teto, né? Então, com essas que tem algumas distorções assim para cima, eu gosto de ter um preço teto médio ajustado aí, que eu uso mais para ter um balizador mais aderente aí. O que você está falando é importante, Lu, até para diferenciar em relação ao perfil da empresa, né, e o setor que ela está. Então, por exemplo, você pega uma transmissora que você exige um yield maior, né, tipicamente, então isso vai fazer com que você divida pelos 10%, acabe encontrando um preço teto diferente do que você encontraria se você fosse pelos 6%. Né? Então, é importante ter essa flexibilização, porque o pessoal acha que o 6% ele é travado e você não pode fazer mais nada. Mas dependendo do setor e dependendo da empresa, e dependendo até do momento da empresa, né? Porque às vezes uma empresa ela está, por exemplo, aumentando o payout, ela está vindo para uma política de distribuição nova, tal. Então você pode flexibilizar ou tornar esse critério um pouco mais rígido.